Agora que você já sabe fazer os cálculos no Excel, os cálculos básicos, trabalhar com soma, subtração, multiplicação, imagine que você queira fazer aqui um cálculo de soma entre as células da coluna B. Então a gente tem esses números, eu quero somar esses números. Igual B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5. Fiz aqui, dei um Enter, ele me deu um resultado. Legal. Imagina se eu tivesse aí 50 números para somar em sequência aqui. Eu teria que somar igual, B1, B2, B3, B4 até B50. Então isso me daria um pouco de trabalho. Como eu faria para fazer esse cálculo? Então o Excel, para facilitar, ele tem já umas funções pré-definidas, justamente para evitar o trabalho desnecessário, certo? Então, se eu quero somar números, eu vou usar uma função que o Excel chama de soma. A função soma é para eu somar números. E é bem simples de usar. Igual soma, abre o parênteses. Vou selecionar agora o intervalo de números. Vai ser quais vão ser os números que ele vai somar. Eu quero somar de B1 até B5. Então, B1, dois pontos. O dois pontos que eu fiz aí, ele significa até. Então, eu vou somar desde o B1 até a célula B5. Dois pontos B5. Fechei parênteses. Deu Enter. Ele me deu o resultado. É diferente se eu colocasse o ponto e vírgula, tá? Se eu colocasse o ponto e vírgula aqui, então, igual soma, abre parênteses, B1, ponto e vírgula, B5. Mudou só um sinal, mas isso faz toda a diferença. O ponto e vírgula, ele não significa até. O que significa até é o dois pontos. O ponto e vírgula significa e, digamos assim, aqui dentro dessa função. Então, ele está somando B1 e B5. Ele está somando essas duas células. Então, ele vai me dar aqui um resultado 5. Ele somou aqui célula B1 e célula B5, diferente da nossa soma anterior, que a gente somou de B1 até B5, certo? Então, essa é a diferença do dois pontos e o ponto e vírgula dentro das funções básicas. E eu tenho outras funções aqui também. Eu tenho aqui, por exemplo, função de média. Para eu tirar a média dos números, eu somo todos os números e divido pela quantidade de números. Se eu fosse fazer isso aqui usando as operações matemáticas, eu faria aqui igual, abro parênteses, B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5 dividido por 5, que é a quantidade de números. Então, para eu tirar a média, eu somo os números e divido pela quantidade de números. Ele vai me dar essa média. Para eu fazer isso aqui de uma forma mais simples, imagina que eu tivesse aí 50 números e tivesse que tirar a média deles. Ia ser mais difícil, ia me dar um pouco mais de trabalho. Eu tenho a função para isso, que é a função média. Então, igual média, abre parênteses, B1, dois pontos, B5. Ou seja, de B1 até B5, eu quero a média. Dou Enter. Beleza, ele me deu a média. Diferente se eu fizesse igual média, abre parênteses, B1, ponto e vírgula, B5. Ele ia me dar a média de 1 e 4. 2,5. Tá ok? Então, tenho outras funções. Vou mostrar aqui a função cont, ponto num, igual cont.num. A função cont.num, ela conta quais células têm um número dentro dessa célula. A célula que tiver um número dentro da célula vai entrar na contagem. Então, ela conta as células que têm números. Então, cont.num, abre parênteses, B1, dois pontos, B5. Repare que se eu não tiver nada nessa célula, eu vou eliminar aqui um conteúdo da célula B3. Ele mudou ali. Ou se eu tiver texto, ele também não conta. Ele só conta as células que contêm números. Tem outras duas funções, máximo e mínimo. Função máximo exibe o maior valor dentro desse intervalo de números. A função mínimo mostra para mim o menor valor dentro desse intervalo de números. Então, vamos lá, igual máximo, abriu parênteses, B1, dois pontos, B5. Por isso que elas são conhecidas como funções básicas. É só você colocar o nome da função, abre parênteses e seleciona o intervalo. Máximo, então Enter. Ela vai me mostrar o maior, que é o 4.
igual mínimo, abriu parênteses, B1, dois pontos, B5. Ele mostrou aqui o número 0. Bom, então é isso aí. Essas são as funções básicas